Boa noite. Trazemos um abraço dos nossos companheiros do Ideal Espírita, lá do Grupo Espírita Ana Nery, a todos vocês. E nós vamos refletir nesta noite sobre o perdão. Claro que várias vezes alguém já esteve aqui à frente para falar sobre o perdão, mas nós não nos sentimos ainda tão seguros a respeito desse sentimento, dessa decisão que é de perdoar uns aos outros. Quando submetidos à prova, mais de uma vez nós falhamos em não perdoar aos nossos semelhantes. Gostaríamos também, se o tempo der, falar sobre o auto-perdão, que é o perdão de nós mesmos. A gente estuda muito o perdão da gente para quem nos ofendeu, né, do ofendido para o ofensor. Gostaríamos de refletir um pouco também sobre a necessidade do auto-perdão. Na primeira projeção, vemos uma lição de Emmanuel, quando ele fala que o perdão é a possibilidade de trabalhar no resgate das nossas próprias faltas. É a luz do arrependimento que nos clareia a estrada, ainda mesmo depois de nos arrojarmos às trevas interiores. É o ar que respiramos, generoso e puro, mesmo além do nosso gesto que maculou a simplicidade da natureza. A lição de Emmanuel ela é, por si só, base, né, para várias e muitas reflexões, mas retiramos aí no primeiro parágrafo que o perdão é a possibilidade de trabalhar a reparação das nossas próprias faltas. Nós trouxemos um caso contado no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, da autoria de Ramiro Gama, e o título dessa pequena história é Não Perdoar. Conta Ramiro Gama, Bezerra de Menezes, eu espero que seja tão familiar a vocês quanto é para mim. É espírito de escola, trabalha nas dimensões espirituais incessantemente, há mais de 100 anos, favorecendo a muitos corações, socorrendo. É o famoso médico dos pobres, é um dos responsáveis pela união e unificação do movimento espírita no Brasil, foi presidente da FEB no final do século XIX, e esse homem extraordinário ficou conhecido como o médico dos pobres, porque às vezes a gente chega aqui na frente e fala Bezerra, fala Emmanuel, né? Pensando que está todo mundo acompanhando o raciocínio, e às vezes a pessoa está visitando a casa a primeira vez ou só simpatiza com a doutrina. Então nós apresentamos a vocês Bezerra de Menezes, que tem essa história belíssima no movimento espírita brasileiro. E conta a história que ele já é espírita, né? Que ele se tornou espírita adulto. Ele estava almoçando e conversando com o grande republicano brasileiro Quintino Bocaiúva, na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de fato aí do final do século XIX, 1890 a 1900. E ele conversava com Quintino Bocaiúva a respeito do espiritismo, o seu entusiasmo com a doutrina, e percebia em Quintino Bocaiúva um interesse pela matéria, um interesse em conhecer essa doutrina que estava chegando ao Brasil há tão pouco tempo. E nesse dia havia acontecido um episódio na casa de Quintino Bocaiúva, em que um servidor da casa havia disparado acidentalmente uma arma lá no quintal da casa, mas o projetil passou perto da cabeça de Quintino Bocaiúva. E foi chamada a polícia para as providências. Então, passado alguns instantes, na conversa de Bezerra com Quintino, chega
o policial com esse servidor preso. E esse servidor dirige, então, um olhar súplice para Quintino Bocaiúva e exclama assim: compadeça-se de mim, não tinha qualquer má intenção. Se o Senhor me processar, o que será de mim? Sua desculpa me livrará da cadeia. Prometo não mais brincar com armas de fogo. Mudarei de bairro, não incomodarei o Senhor. O notável político, Quintino Bocaiúva, cioso da própria tranquilidade, respondeu: de modo algum, de modo algum. Mesmo que o seu ato tenha sido mera imprudência, não ficará sem punição. Percebendo que Bezerra se sentia mal, estava desconfortável diante daquela situação, vendo-o assim encolerizado, considerou a guisa de resposta indireta. Aí ele se refere a Bezerra, Quintino conversando agora com Bezerra. Bezerra, eu não perdoo. Definitivamente não perdoo. Chamado nominalmente à questão, o amigo, Bezerra, exclamou desapontado: ah, você não perdoa. Sentindo-se intimamente desaprovado, Quintino falou irritado: não perdoo erro. E você acha que eu estou fora do meu direito? Pergunta a Bezerra. O doutor Bezerra cruzou os braços com humildade e respondeu: meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que você não erre. Repetindo a resposta de Bezerra, por magistral que é: meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar. Agora falando para nós, nas situações que vivemos no cotidiano, nós temos o direito de não perdoar, contanto que você não erre. Será que nós podemos assumir em sã consciência, dizer que não vamos errar mais a partir de hoje? Eu gostaria até de conhecer a pessoa que vai assumir esse compromisso, porque já é espírito de muita luz. Falíveis como somos, não é? A observação penetrou Quintino como um raio. O grande político tomou um lenço, enxugou o suor que lhe caía em bagas, tomou a cor natural e, após refletir alguns momentos, disse ao policial: solta o homem, solte o homem, o caso está liquidado. E para o rapaz, que estava profundamente agradecido, disse: volte ao serviço hoje mesmo e ajude no serviço da copa. Em seguida, lançou um inteligente olhar para Bezerra e continuou a conversação no ponto em que haviam ficado. A lição, ela é interessante porque exemplifica para nós. O perdão é conquista do espírito. Não é conquista muito fácil. É conquista a ser trabalhada no cotidiano, nas pequenas ofensas, nas pequenas ingratidões, nos pequenos gestos que nos atinjam e nos alcancem, sempre lembrando que quanto mais ofendido nós ficarmos, mais dificuldades morais nós temos, porque espíritos superiores não se ofendem. Nós nos ofendemos com a crítica, com o abandono, com a ingratidão, com a ofensa direta, mas espíritos nobres não se ofendem. Nós verificamos que o Mestre Jesus, ele deixou a suprema lição do perdão como a última lição, porque sabia Jesus da dificuldade que é essa conquista. E o mérito do perdão, ele está diretamente proporcional ao tamanho da ofensa. Um simples pisar no nosso pé, a gente já consegue perdoar. Mas e o que Jesus vivenciou? A suprema injustiça, a tortura, as ofensas em todos os sentidos, as agressões, tudo injustamente, porque ele estava trazendo a mensagem de amor. Ele foi crucificado para atender interesses
outros interesses financeiros, interesses mesquinhos do poder religioso e político temporal. Essa lição, então, fica para nós marcante como a lição maior, a lição sublime. E verificamos que o desenvolvimento desse sentimento, dessa capacidade de perdoar, ele está atrelado a todos os sentimentos nobres que nós estamos desenvolvendo na nossa caminhada evolutiva. Mesmo a questão da caridade, conforme está nessa placa atrás de mim aqui, nesse cartaz, nós verificaremos que o perdão é uma das condições para a caridade, conforme entendia Jesus. Benevolência, perdão e indulgência está nessa condição de caridade que nós estamos trabalhando para desenvolver a partir do nosso cotidiano. Voltando e repetindo, que não é conquista muito simples no seu nível máximo. É conquista que deve ser realizada a partir de pequenos gestos que nós vamos adotando no nosso dia a dia, dentro de casa, com as pessoas que convivem conosco, até em determinado instante nós alcançarmos a capacidade do perdão sublime, a condição de nós não mais nos ofendermos com aquele que tenta nos alcançar, porque aplicaremos a indulgência, que é exatamente a compreensão do estado evolutivo que aquele irmão que fere, aquele irmão que agride, aquele irmão que maltrata, ele está nesse estágio evolutivo. Assim, a gente compreende a necessidade dessa caridade para com todos. Sobre esse perdão do ofendido para o ofensor, eu gostaria até de passar mais rápido, porque eu gostaria de me ater um pouco mais na nossa fala sobre o auto-perdão, que é esse sentimento voltado agora para a nossa intimidade. A partir desse slide, nós vamos começar a falar desse auto-perdão. E já começamos refletindo que a caridade é para todos. Por que nós colocamos essa expressão de que a caridade é para todos? Porque ao lermos essa questão 886 do Livro dos Espíritos, nós sempre pensamos na aplicação a terceiros e nos esquecemos de aplicar a noção da caridade dirigida a nós mesmos, em todos esses princípios que estão ali, que é o perdão de nós mesmos, das nossas dificuldades, das nossas mazelas, que é a indulgência aplicada à compreensão de que nós também somos caminheiros da evolução e que por situação de momento em que fomos criados, de tempo de vida de cada espírito, nós estamos ainda muito mais próximos do princípio da evolução do que do final que nos aguarda, que é a condição de espíritos puros. Então, se nós estamos muito mais perto do princípio evolutivo que nos aguarda, é natural que nós também ainda não estejamos absolutamente prontos, que nós também cometamos equívocos, em que pese não devemos utilizar esse raciocínio para justificar os nossos erros. Devemos utilizar o raciocínio para compreender o estado e o estágio evolutivo que nós nos encontramos. Então, a caridade é para todos, mas ela começa, então, conosco. Por que nós chegamos a essas reflexões para trazer a vocês aqui nessa noite? Quem tem a experiência das reuniões mediúnicas, ou a própria literatura espírita vasta, ela mostra muita situação de dificuldade espiritual que muitos de nós vamos encontrar, e muitos espíritos atualmente encontram nessa dificuldade, que é a falta do perdão de si mesmo. Às vezes o espírito, nessa avaliação consciencial após a morte, ele inflige a si mesmo perturbações e sofrimentos que ele não precisava. Ele adentra a vida espiritual num estado tal de consciência culpada, de remorso, que ele se permite ser
escravizado por outras inteligências mais perversas. E essa situação a gente encontra aqui, nesse livro, Libertação. No livro Libertação, ditado por André Luiz, psicografia do Chico Xavier, vai trazer esse fato aqui que a gente vai dar um tempo para a gente ler. À medida que a afirmação era repetida, a mulher, profundamente influenciável, passou a se modificar, chegando ao resultado final da deformação do seu corpo espiritual. André Luiz constatou o efeito do hipnotismo sobre o corpo espiritual. Segundo explicações espirituais, ela não passaria por essa humilhação, se não a merecesse. No entanto, a renovação mental depende única e exclusivamente dela. Deus mantém a senda redentora sempre aberta aos seus filhos. Esse capítulo narra uma visita de André Luiz a uma cidade estranha, uma cidade edificada nas regiões inferiores da espiritualidade, e essa mulher ela desencarnou com peso na consciência muito grande, com um remorso muito forte, porque ela havia dado cabo à vida de 4 pequenos filhos dela, e mais do marido. Então ela saiu deste planeta, do próprio corpo físico, como uma criminosa de dentro da sua própria casa. E nessa cidade estranha, ela passa por um julgamento, vamos chamar julgamento entre aspas, porque é um julgamento promovido por entidades inferiores. Mas um juiz que a julgou com grande capacidade de hipnotismo, de magnetismo, e aproveitando-se da consciência culpada daquela mulher, consegue induzi-la a uma deformação perispiritual, que é o corpo que o espírito se apresenta na vida maior, consegue fazer com que ela deforme o seu corpo perispiritual e vá tomando uma forma animalesca. São sempre cenas tristes e constrangedoras da vida espiritual, que a gente deveria talvez até evitar de trazer a vocês, mas isso é fato, porque nós estamos falando aqui do Espírito aprender e de nós aprendermos a nos perdoar. A falta do perdão dela mesma, na compreensão dos equívocos, fez com que ela se submetesse a um processo hipnótico de graves repercussões no seu próprio organismo perispiritual. É claro que há tratamento, há solução e há respostas do mundo maior para essas situações. Elas demandarão um certo tempo e, como estão nas últimas 2 frases dessa projeção, a renovação mental depende dela. E que Deus mantém sempre aberta a senda redentora para os seus filhos. É essa condição que a gente quer trazer nesse pensamento que estamos comentando. A gente deve sempre se enxergar como filhos de Deus, que como filhos nós sempre receberemos dele a possibilidade de ressarcirmos dignamente os nossos erros. Qual seria a situação dessa mulher num processo educativo e espiritual normal? Ela reconheceria os seus erros, seus equívocos e os seus crimes e pediria nova oportunidade reencarnatória, onde ela receberia os seus filhos no mesmo lar. Receberia o seu ex-marido, a quem ela também havia dado fim à própria vida dele, à sua vida, como também talvez um dos seus filhos, ou como esposo novamente. Enfim, o processo de reeducação do espírito não passaria necessariamente pela sua deformação do corpo espiritual. É ela própria que se submete a essa indução hipnótica, e a gente sabe que quem não se coloca passivo diante do hipnotizador não é hipnotizado. É necessário que você aceite a indução. E ela aceitou pela consciência culpada. Queríamos então focar muito isso, a nossa compreensão de filhos. A parábola do filho pródigo, a parábola do filho que sai e volta para casa, como é que chama?
É o filho pródigo, é esse mesmo. Como é que é a parábola do filho pródigo? O rapaz pede a sua parte na herança, vai embora e gasta todo o dinheiro. A parte da herança que lhe coube, ele gasta com jogos, jogatinas, prostitutas, bebidas, gozos mundanos. Depois que ele gasta tudo, ele começa a passar fome. Ele se lembra que na casa do pai, os próprios servos eram tratados melhor do que ele estava sendo tratado pelo mundo. E ele volta para casa. Como que esse filho é recebido, meus irmãos? Como que ele é recebido pelo pai? Ele é recebido com um grande abraço. O pai manda colocar-lhe a capa, o anel, dignificando-lhe a posição dentro da casa de novo, as sandálias, manda matar o bezerro que estava ali preparado, o bezerro cevado, faz uma grande festa para receber o filho. Nós não vimos em nenhum momento nessa parábola o Mestre Jesus contar que aquele pai advertiu o filho: você, meu filho, que vergonha você fazer um papel desse, volta agora com essa cara lavada e vem pedir abrigo. Não tem essa parte na parábola. O pai avista o filho ao longe na estrada e se sente feliz com isso. Ele sabe que o filho está arrependido e recebe o filho com festa. Deus é nosso Pai. Quando voltarmos para Ele, depois de nós cometermos os nossos erros, nós vamos aguardar que Ele nos receba dessa maneira. Por isso que Jesus conta essa parábola para nós. Não há tribunal, não há julgamento. Isso nós devemos estar certos disso. Não haverá tribunal com juízes nos julgando. Nós mesmos faremos essa análise da utilização que demos ao nosso tempo, aos nossos recursos, aos talentos que nos foram emprestados pelo Senhor. É nesse sentido da misericórdia para conosco que nós estamos aqui falando, porque nós estamos num curso de educação de almas para a morte, para a desencarnação. Nós nos preparamos o tempo inteiro para isso, porque essa é uma realidade, é fato. Não tem como fugirmos ou sairmos dessa fila. Então, que nos preparemos adequadamente. E o espírito adentrar a vida espiritual com a consciência culpada, com remorso, trazendo um atavismo do passado que vem desse raciocínio de que existe um pecado original, de que nós somos responsáveis por erros lá de Adão e Eva, raciocínio que foi desenvolvido por um dos pais da Igreja Católica, Santo Agostinho, e aí por volta do século IV, o ano 350 até 400, vai desenvolver uma teoria filosófica buscando explicar as razões do sofrimento, as razões do erro. É uma pesquisa intelectual que Santo Agostinho vai fazer, é uma pesquisa tal que esse princípio não se encontra em outras religiões, como no judaísmo ou no islamismo, mas que está absolutamente superada, meus irmãos, pelo nosso raciocínio, a nossa capacidade de elaborar, de pensar. Tem sentido aqui hoje na Terra que um filho meu seja julgado por um crime que eu cometa? É lícito, é lúcido, é justo isso? Não é. A razão mais simples vai dizer que não. O crime que eu cometi, eu respondo. Meu filho não pode responder pelo crime que eu cometer. Muito menos a justiça divina, que é infinitamente superior, poderia pensar que nós teríamos parte de culpa porque Adão e Eva foram expulsos de paraíso num mito, é uma lenda, isso é uma história para tentar explicar um pouco o processo de formação da humanidade, no processo antropológico, do desenvolvimento espiritual. Então isso já não há mais espaço. Só que isso foi ensinado para nós durante séculos. Então gera em nossas mentes, sem que o percebamos, determinados condicionamentos de nós acharmos que somos permanentemente culpados. Tanto que elaboramos uma imagem de Deus que nos vigiava.
ficava com uma lupa olhando nossos menores atitudes e gestos para notar, para depois nos submeter a um castigo, a uma pena eterna ou algo nesse sentido. Vivemos um momento de libertação do espírito. Nós precisamos pensar. Não podemos mais aceitar princípios teológicos que não sejam condizentes com uma boa razão, com o Evangelho de Jesus, que não sejam coerentes com os ensinos trazidos pela doutrina espírita. Então nós não precisamos nos apresentar na vida maior cheio de culpa, cheio de remorsos. Na verdade, a vida vai nos pedir muito mais coragem para encararmos o nosso passado. Isso a vida vai nos pedir. Onde falhamos, estou disposto a ressarcir. Qual a oportunidade que eu terei para fazer de novo? Essa missão que eu assumi, que eu cumpriria, eu não consegui. Vão reassumir de novo, vão fazer, vão tentar mais uma vez. É a coragem de assumir o passado que se espera de cada um de nós. E não a cabeça baixa, aceitando esse tipo de julgo, porque a mulher se colocou como vítima de uma situação que ela não precisaria passar necessariamente. Apesar dos seus erros, há um processo pedagógico, espiritual, preparado para corrigir todos os nossos erros. Deus tem nos seus mananciais, meus irmãos, recursos infinitos para o resgate de nós mesmos. Leon Tolstói, ele conta num livro a história de Ivan o Terrível, que foi um grande ditador da Rússia por volta do século XV, 1500, por aí, que esse homem foi responsável pela morte de milhões. E conforme nos narra Leon Tolstói, em 1800 e pouco, esse homem já estava na Terra resgatando parte desses equívocos de uma maneira valorosa. Ele comparece à Terra de forma corajosa, desenvolve a lepra, numa época que essa doença não tinha cura, o mal de Hansen, e o seu corpo vai sendo desgastado lentamente, uma vez que essa doença ela tem a característica de vir das extremidades do corpo até alcançar os órgãos mais importantes, os órgãos que mantêm e sustentam a vida, e isso é um processo demorado, porque é uma doença que tem características de resgate. 300 e poucos anos depois, esse homem, então, está na Terra resgatando de forma corajosa, inclusive tendo já conhecimento, travado conhecimento, com as primeiras informações da doutrina espírita que surgia na França. França e Moscou tinha muito contato cultural, as pessoas viajavam muito de uma cidade a outra, então as primeiras notícias do espiritismo já começavam a chegar naquela região distante da Rússia. Vamos à frente, meus irmãos, falando sobre o auto-perdão. Nós lembramos essa passagem de João, no capítulo 5, versículo 14, onde Jesus reencontra no templo um homem que ele havia curado. É aquele homem que estava à beira da piscina de Betesda, próximo ao templo de Salomão, em Jerusalém. Jesus encontra aquele homem que estava ali, havia 38 anos, ele não conseguia se mover, a doença o impedia de se mover, e ele estava aguardando a misericórdia de alguém. Corria, naquela época, a conversa de que quando as águas se movessem, a primeira pessoa que caísse na piscina ficaria curado. Mas ele não podia se mover. Então ele era sempre superado por outros doentes que tinham facilidade de locomoção e pulavam na frente dele. Jesus, se apercebendo da aflição daquele homem, 38 anos aguardando essa oportunidade, Jesus o cura. O cura, pede a ele que pegue a sua cama, vá para o templo e narre a história que lhe aconteceu. Mais tarde, Jesus o encontra no templo e fala essa frase: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E a outra passagem relacionada com essa é aquela da mulher adúltera, onde Jesus, ao final daquele julgamento nefando também, diz: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. O que nós queremos tirar para a nossa reflexão de hoje?
a relação que Jesus faz entre o erro e o sofrimento, que nós deveremos cuidar. A evolução, ela acontece de tentativa e erro mesmo. Nós tentamos alguma coisa, o resultado não foi bom. Então nós tentamos de novo, de uma forma diferente, e o resultado foi bom. Eu não repito a experiência ruim e passo a replicar a experiência boa. Isso é evolução. Agora, quando nós voltamos repetindo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas, isso significa um certo estacionamento. É você colocar a mão numa cerca e ver que é uma cerca elétrica. Se você dá mais 3 passos e põe de novo a mão na cerca, vai continuar sendo uma cerca elétrica. É outro choque que a gente vai tomar desnecessariamente, uma vez que você já aprendeu com a sua capacidade de raciocinar que não é prudente colocar as mãos ali. E a gente vai ver com Andrei Moreira, médico, homeopata de Belo Horizonte, presidente da Associação Médico Espírita, pelo menos era até um pouco tempo atrás, de Minas Gerais. Ele fala sobre a cura real. Nós estamos falando hoje do tema perdão, caminho para a cura, o caminho da cura. E como é essa cura real, conforme Andrei Moreira escreve no seu livro Alto Amor e Outras Potências da Alma? Ele diz que a cura real é a cura da vontade adormecida e paralisada, despertando o indivíduo para a possibilidade de realizações em favor de si. Daí a necessidade urgente da criatura identificar-se com a amorosidade do Pai, para analisar a vida sem os rigores da autopunição, mas também sem desconsiderar os movimentos reeducativos que a lei determina, perante as escolhas e decisões que se distanciaram do bem. Linguagem universal de Deus e lei maior da vida. A gente pode dizer que essa projeção que está aí, ela resume a nossa fala toda. Quem tiver interesse nessa obra vai gostar muito desse livro. Ele está falando aqui do despertar dessa vontade. Uma vez percebido o nosso equívoco, o caminho que embrenhamos não sendo o melhor para nós, deveremos despertar essa vontade. A vontade é uma potência da alma. Se nós não aplicarmos, a vida continua do mesmo jeito. Mas se aplicarmos a vontade, e o Livro dos Espíritos, em resposta da espiritualidade maior, diz que nós aplicamos tão pouco a vontade. Às vezes a gente quer resultados diferentes, mas sem aplicar a vontade naquilo que estamos fazendo. Então ele está falando aqui da vontade adormecida e paralisada. E entendermos a amorosidade do Pai sem os rigores da autopunição. A lei já dispõe de mecanismos de correção, de corrigenda e de educação do espírito. Não precisa do nosso auxílio, repetindo minha culpa, mereço sofrer, não sou digno de receber o perdão. Por que não é? Por que não? Por que merecemos sofrer? Não merecemos sofrer, o espírito foi criado para ser feliz. Deus não criaria legiões de espíritos, milhões, bilhões, em vários planetas do universo para sofrer, ou teríamos um Deus sádico? Ele educa, Ele prepara, nós somos herdeiros de Deus. Mas como receber a herança divina se não estamos adequadamente educados para ela? Como recebermos a herança divina, que é muita coisa, é muito grande. As estrelas foram colocadas sobre os pés dos homens, os astros são a nossa herança, o universo é a nossa morada. Como receber a parcela que nos cabe, se não temos a educação para saber tratar com esses valores, com essas riquezas que ainda não sabemos trabalhar? Então ele fala sem os rigores da autopunição, mas sem assumirmos uma posição mansamente humilde, aliás, omissa, de entendermos que todos seremos perdoados sempre, poderemos fazer o que quiser. Não. Existe uma lei maior que rege a vida e ela fala da harmonia das coisas. Ela fala do equilíbrio, ela fala do respeito, ela fala do amor uns pelos outros. Essa lei fala de fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós.
Então não estamos aqui falando de que façamos tudo porque Deus vai nos perdoar. Ele vai sim, mas existe uma lei, e essa lei cobra o reajuste, e a vida nos pede então essa coragem de assumirmos e reajustarmos o caminho que fizemos, reharmonizarmos aquilo que nós deixamos desarmonizados, receber de volta aqueles a quem abandonamos, recompensar aqueles a quem nós ferimos e demos prejuízos. É da lei que seja assim. O trabalho aí ficou maior, porque é uma palestra que a gente projetou para 1 hora, e aqui o nosso tempo é de 40 minutos, que faltam 22 segundos para acabar, não é isso? Então a gente... Né? Hein? Aqui é 1 hora? Me falaram 40 minutos. Hein? Então tá, então... Até 45, se passar disso, tem um alçapão aqui, ele abre e eu... sai lá no Israel Pinheiro, né? Tá. Mas vamos aproveitar esses 5 minutos de acréscimo aí que nos foram dados por misericórdia, para concluir. E nós vamos concluir com essa obra magistral, a obra que deveria ser lida e estudada por todos nós, Paulo e Estevão, a obra mais bela jamais ditada no planeta por Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Então a gente relembra essa história porque ela é muito conhecida, de Saulo, o grande doutor da lei, zeloso pelos princípios do judaísmo, quando ele, com grandes poderes conferidos pelo Sinédrio, ele assume o julgamento de uma personagem muito marcante na história do cristianismo, que é Estevão. E ele prende, assume o julgamento e se torna o responsável pela condenação, pela lapidação ou apedrejamento de Estevão. Acompanhando a história de Saulo, veremos que a caminho de Damasco ele tem um encontro direto com Jesus. A partir daquele instante já não é mais Saulo, é Paulo, aquele que diz: Senhor, o que queres que eu faça? A partir de agora eu sou um instrumento nas suas mãos, o que queres que eu faça? E nós teremos então uma trajetória de Paulo que nós, na nossa ínfima posição espiritual, consideramos das mais extraordinárias. Ele vai se tornar o maior dos discípulos, o mais corajoso, o mais valente, o mais audacioso, aquele que vai assumir riscos incessantemente na sua trajetória de grande pregador do Evangelho de Jesus aos povos distantes de Jerusalém, os chamados gentios. E a gente traz a história dele para refletir. Ele matou um santo de Deus. Isso estava na cabeça dele, estava na consciência dele. Estevão, um grande e valoroso mártir do cristianismo. Então, talvez, se ele não tivesse um raciocínio lúcido, ele assumisse uma posição de remorso e culpa, Paulo teria estacionado. Ele teria ficado parado, remoendo um passado, crendo-se incapaz de reconstruir a sua trajetória espiritual. Mas é essa a posição que Paulo assume? Não é. Muito ao contrário. A lembrança desse crime hediondo que ele cometeu contra Estevão vai servir de combustível, de propulsor para a grande trajetória de Paulo. Certamente que vinha às suas lembranças, nas suas reflexões, a morte de Estevão. E mais ele trabalhava, e mais ele se doava, e mais coragem aquele homem tinha. Não é exemplo para nós, meus irmãos? Ou essas histórias chegam para nós apenas para deleite, para irmos para a praia, ler Paulo e Estevão e tomarmos nossa água de coco, tranquilo? Não é isso. É para ler e trazer para dentro de nós que o nosso passado de equívocos é base da nossa caminhada, é combustível para a nossa jornada, é força que deve nos impulsionar para a frente. Se eu fui capaz de fazer aquilo hoje, eu devo ser capaz de fazer aquilo outro. Se eu fui capaz de desarmonizar tão fortemente as coisas que Deus estabeleceu, eu devo ser capaz também agora de organizar tão fortemente. E Paulo seguiu esse raciocínio que nós estamos falando,
e na sua desencarnação, ao ter a sua cabeça decepada pelo soldado romano, demonstrando uma coragem incomum, porque ele mesmo fala para o soldado cumprir o seu dever, porque o soldado hesitava diante daquele homem idoso, diante daquele homem que ele não via culpa nenhuma. O soldado hesitava em cumprir a ordem da decapitação, e ele mesmo fala para o soldado: cumpra o seu dever. E após a sua desencarnação, ele é grandemente recebido na vida espiritual, exatamente por Estevão, a sua vítima, pela irmã de Estevão, Abigail, a pessoa a quem ele se afeiçoara tanto aqui na terra, mas que por ser cristã gera nele a repulsa e ele se afasta, e é recebido por Jesus, a quem ele tanto perseguiu durante a primeira parte da sua existência. Que seja a vida e a trajetória desse grande discípulo de Jesus espelho para nós, não nos estacionarmos em culpas, em erros, sem aplicarmos punições em nós mesmos, autoflagelação psicológica, nada disso, meus irmãos. Caminhemos para a frente e para o alto. É isso que Jesus espera de nós, com muita misericórdia, porque Ele sabe, somos ainda muito limitados, erramos muito, mas o manancial divino de perdão também é inesgotável para nos atender. Eu desejo muita paz, uma ótima noite para vocês.